E vamos caminhando neste tempo pascal. Estamos já a chegar ao 4º domingo do tempo da Páscoa. Estamos aqui também em Cascais, como sempre, a partilhar um pouco de como é que vai a vida da paróquia e também a partilhar algum ensinamento com os paroquianos e com quem a nós se quiser associar. Padre Nuno, isto parece que não para, hein? Sim, já estamos quase a acabar o mês de abril. Significa, no outro dia fiquei assustado, no domingo já só faltam 100 dias para as Jornadas Mundiais da Juventude. Significa que agora já só faltam 98, ou 97, ou 95, já não me lembro, 90 e poucos. Quer dizer que já só são 2 algarismos, quer dizer que agora, quando passar só para um algarismo, é na semana anterior. Quer dizer que isto está tudo a voar e bem, espero que sejamos inspirados por aquelas palavras de Jesus, né? Que o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai em todas as direções. Por isso que isto seja sinal de que as coisas não estão nas nossas mãos, ou não se esgotam nas nossas mãos, nem no nosso entendimento, mas que passam por nós e que não nos deixem na mesma. É também com um bocadinho com essa humildade e com esse espírito de serviço que procuro orientar também esta minha vida de trabalho e de serviço. Mas aquilo... Estamos assim um bocadinho, não é divididos, mas dispersos em termos de empenho naquilo que é a organização das Jornadas Mundiais da Juventude e naquilo que é o serviço da paróquia, assim mais comum e mais extraordinário. E pronto, é uma animação. Claro, que as pessoas não se deixam de batizar, não se deixam de casar, as pessoas não deixam de fazer processos para se casar e tudo mais. A vida não tem um suspenso, não é? Não dá para pôr no pause da vida das pessoas. É verdade. E este ano temos então mais por acaso é engraçado, já vamos partilhar daqui a pouco, mas uma pessoa que me perguntava, acho que foi ontem, no dia antes de nós estarmos a gravar isto, o padre normalmente está muito ocupado, não está? Eu pensei, eu não posso dizer que estou. Não. Porque na verdade isto é a minha vida, não é? Portanto, a vida é ocupar-nos com as pessoas e tudo faz parte, seja estes grandes eventos como as jornadas que estamos a preparar, seja a gestão todos os dias, seja... No fundo, isto está a dar o ouvido àquela pessoa que mais precisa, ir confessar, tudo isso é parte da vida de pastores. E bem a propósito, porque hoje, o que é que víamos falar, Padre Nuno? Sim, nós este 4º domingo da Páscoa é sempre conhecido pelo domingo do Bom Pastor, porque normalmente os evangelhos são retirados do capítulo 10 do Evangelho de São João, em que a imagem que Jesus usa para falar de si mesmo fala também da porta para as ovelhas, mas fala muito do rebanho e do bom pastor. O bom pastor que dá a vida, o bom pastor que conhece as suas ovelhas, o bom pastor que quer o bem das suas ovelhas, por isso leva-os a pastar em prados verdejantes. Por isso é uma imagem bonita que vem também do Antigo Testamento, quando o próprio profeta Ezequiel, Deus diz pelo profeta Ezequiel, eu próprio irei em busca das minhas ovelhas, do meu rebanho. Por isso essa cultura, essa imagem do pastor e do rebanho sempre foi muito usada na cultura bíblica para falar da relação e do cuidado pessoal e intransmissível. Ou seja, eu muitas vezes dou este exemplo, o meu avô era pastor e quando eu ia lá para a terra nas férias, aquilo era engraçado porque eu procurava imitar a voz ou o assobio dele, mas as ovelhas conheciam de facto o pastor que era o avô e não era outro, não era o tio nem o sobrinho, e por isso é muito engraçado este vínculo muito, muito pessoal e muito forte e muito seguro do rebanho ao seu pastor. Por isso neste 4º domingo, porque celebramos sempre com esse tom, né, de um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, desde há 60 anos que é o domingo consagrado também à oração pelas vocações. Sim, no fundo é isso que vamos falar hoje um pouco. Vamos falar do bom pastor, vamos falar também da mensagem que o Papa lança sempre para toda a Igreja neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações e falar também do que é que são os pastores na Igreja, se há algumas coisas que normalmente comentamos na rua ou com outras pessoas, o que é isto? Tendemos às vezes a identificar a Igreja apenas com os pastores, não é? Com a sua estrutura hierárquica, de falarmos um bocadinho disso também. Mas antes de tudo isso, como é que foi a semana do Padre Nuno? Então, a semana foi marcada por alguns feriados, pontos, não é? Coisas parecidas, e por isso houve alguma dispersão naquilo que é a agenda habitual. Por isso houve mais ocasiões para festas, para celebrações, para peregrinações, para coisas parecidas. A mim, uma das coisas que me lembro foi um casamento a que presidi na celebração, que teve a particularidade de ser a celebração do sacramento de matrimónio de um casal que já estava casado pelo civil há largos anos
e que já tem uma família estabelecida, e que um deles tinha casado pela igreja quando era mais novo, e passado uns anos, à medida que se foi reaproximando também da vida comum da igreja, com os filhos também entrarem na catequese e a começarem os sacramentos da iniciação cristã, foi pondo em questão a sua própria participação também mais completa, mais inteira, de acordo com aquilo que são os ensinamentos de Jesus e aquilo que é o enquadramento também da Igreja. Então tratou da declaração de nulidade do sacramento do matrimónio, que pronto, foi um processo relativamente nem longo nem curto, foi o tempo que demorou, e pronto, e finalmente puderam viver assim de uma forma não apenas interior, mas também pública e eclesial, sem medos e sem ofender nada nem ninguém, muito menos os sacramentos. Puderam celebrar o seu amor como um sacramento do matrimónio, e puderam aproximar-se outra vez do sacramento da reconciliação e do sacramento da Eucaristia. Por isso é uma festa muito, muito bonita. Ou seja, para quem está de fora, ou para quem olha assim um bocadinho para a teoria, às vezes até pode ser incómodo, não é? Então, mas como é que é? Então, não há respeito pelo sacramento e pela primeira união, então não há respeito pela família que se foi criando antes, então agora isto é à vontade do freguês, é por facilitismo, e é tudo tão ao contrário. É tudo tão ao contrário. Ou seja, é a beleza da graça sacramental a acontecer. Ou seja, de pessoas que podem viver a verdade, não é? Não a partir de erros ou de ilusões ou de um castigo que pesa sobre eles até ao fim, mas poderem viver a verdade sacramental de uma forma sincera, não apenas de acordo com a sua consciência, mas de acordo também com aquilo que é a disciplina da Igreja, aquilo que é a ordem de Deus. E que bom que é poderem agora, continuando a ir à missa habitualmente, poderem comungar. Ou seja, eu gosto muito de os adultos quando recomeçam a comungar, parecem umas crianças. parecem que não sabem o que é que estão a fazer, no bom sentido. Ou seja, estão tão entusiasmados, estão tão felizes, é uma coisa tão nova, que já se tinham esquecido, que é muito bonito ver essa reaprendizagem a comungar, e a alegria e a paz, não é? de poderem viver não apenas interiormente, mas exteriormente esta comunhão com a Igreja. Por isso dá-me um gosto, há um sentido muito, muito, muito bom, até porque normalmente as pessoas são mais da minha idade, não é? São mais, ou um bocadinho mais crescidos, por isso o tom, como é que se diz, a maturidade humana, afetiva, a lógica até cultural também é mais simples, não é? A gente cola mais, não é? Porque às vezes quando estamos, tu ainda não sentes isto, como é óbvio, mas pronto, quando estamos a fazer casamentos de pessoa muito mais nova, então às vezes já parece que estamos a dizer coisas que não lhes tocam, que não me parece que são coisas que não os interpelam assim tanto, ou estruturas de pensamento, ou estruturas de vida que parece que já estão um bocadinho ultrapassadas. E às vezes quando estamos com pessoas mais da nossa idade, ou um bocadinho mais velhas, é mais, até mesmo a própria celebração, há uma linguagem mais tranquila. E depois também este tipo de casamento, ou este tipo de sacramento de matrimónio é estruturalmente uma celebração religiosa, ponto. Ou seja, eles já estão casados há 20 anos, há 30 anos, não quer saber, não é? Por isso toda essa festa de casamento já aconteceu com os amigos, com os primos, com os tios, com toda a gente que tem que celebrar. Por isso quem vem a esta celebração é quem vai à missa todos os domingos, não é? É quem vem a um sacramento, não é? Por isso a própria participação da comunidade, a própria vivência espiritual da oração é completamente diferente, não é? E até a própria celebração festiva a seguir, o jantar simpático e tudo, tem outro tom. Por isso foi muito bonito. É cada vez mais comum esse tipo de celebração, e cada história é única, mas pronto, mas aconteceu agora nestes últimos dias, e por isso também queria destacar assim, o bem que é nós tudo fazermos por amor à verdade e por respeito à graça sacramental, e não nos escusarmos só porque dá mais trabalho, ou só porque é mais complicado, não nos escusarmos aos bens que Nosso Senhor quer abundantemente derramar sobre todos para nosso bem e bem de toda a gente. Por isso, aqueles que em consciência e dialogando com a Igreja e com quem tem este mundo assim mais específico, quem reconhecer, né, que a sua união
não tinha tudo para ser um sacramento, e o sacramento do matrimónio, que faça o que tem a fazer, porque a graça sacramental da Eucaristia e da reconciliação são os dons mais maravilhosos que Nosso Senhor, além do sacramento propriamente dito do matrimónio, né, são os dons mais maravilhosos que o Senhor nos dá para fazermos este caminho. E por falar em caminho, tu também andaste por aí a caminhar, não foi? Sim, mas Mais só, autocarro, só mas pronto. um pequeno parênteses publicitário, que sobre isto temos todo um episódio, porque sei que às vezes as pessoas ouvem e de facto a primeira coisa que vem à cabeça é agora já existe divórcio na igreja, não é? Assim, Não é nada disso. e portanto, só para esclarecer, não é? Que agora não é a altura para falar disso, mas há um episódio em que entrevistamos uma das pessoas que trabalha no Tribunal Eclesiástico e que explica de facto o que é que estamos a falar quando falamos destas coisas, não é? Sim. É de facto Tu sabes o episódio de cor ou não? Eu acho que é o 43. eu não sei de Deixa-me cor ver. não, mas é em conversa com António Gaspar. Portanto, Eu vejo já sim. Vejo aqui pelo telemóvel. Está aqui, é o episódio 48. Está aqui 48. o episódio 48. Fala disso. Por acaso também é um daqueles que as pessoas mais ouvem. Não há de ser por acaso, porque de facto existe muita confusão neste aspecto. E porque também não é uma coisa tão simples assim. Não é não é uma coisa imediata, pois o casamento tem muitas dimensões e algumas dimensões naturais também, além de depois também ser um sacramento. E portanto, no fundo, se quiserem depois saber mais, a ver esse episódio 48 também do nosso podcast Vamos, onde depois falamos disto com mais detalhe. Uhum. Entretanto, como dizia o Padre Nuno, tivemos uma peregrinação que já tem sido hábito aqui na catequese da nossa comunidade inglesa, que quem faz a primeira comunhão vai fazer agora no dia do Corpo de Deus, mas normalmente aqui por volta destes feriados do 25 de Abril ou 1º de Maio fazem uma peregrinação a Fátima com as famílias. Então é uma coisa engraçada ver que os meninos que têm para aí 8, 9, 10, 11 têm assim esta grande leque de idades, vêm com as famílias todas, portanto enchemos um autocarro e vamos até Fátima, onde de facto tem uma catequese espetacular sobre o que é a Eucaristia, sobre o que é Deus, porque no fundo toda a mensagem de Fátima tem esta coisa espetacular, e por isso é que também é tão forte, que aponta para as partes essenciais do cristianismo. Temos o amor de Deus, temos a Eucaristia, para onde aponta, não é? Temos também, no fundo, a oração e conversão também, que é assim, a grande mensagem do cristianismo. Vemos, por exemplo, Marcos, o Evangelho de São Marcos, como é que começa? Jesus a convidar para a conversão, portanto, arrependei-vos e acreditar no Evangelho. Mas Fátima também tem a mesma mensagem. E então fomos vendo assim, os sítios principais das aparições. Começámos por ir a Aljustrel, às casas dos pastorinhos. Infelizmente não vimos a da Irmã Lúcia, que estava fechada para obras, mas fomos até o Poço do Arneiro. Rezámos um terço, como Nossa Senhora pediu em Fátima, aos poucos. Portanto, rezámos uma dezena em cada sítio importante. Uma junto ao poço, uma na Loca do Cabeço, onde apareceu o anjo e deu a primeira comunhão aos pastorinhos. Portanto, também foi, para quem estava a preparar-se para a primeira comunhão, foi assim muito importante ver esse sítio onde os Já sabes que o Francisco Martes chumbou no exame da primeira comunhão. Foi? Ou seja, ele não fez a primeira comunhão das mãos do padre, porque naquele exame que se fazia, não é? do catecismo antigo, aquilo como era muito perguntas-respostas, tinhas de saber dar as respostas todas certas às perguntas direitinhas, e ele chumbou, por isso ele não fez a primeira comunhão cá na Terra, a não ser pelas mãos do anjo. Sim. Que é muito engraçado isso também. E depois, a seguir a irmos ao anjo, almoçámos, como era habitual, e fomos visitar uma exposição que eu confesso que se calhar estava com um bocadinho de pé atrás, porque, não sei, para mim, Fátima é o santuário, são estes lugares pequeninos em que se vê de facto muito de perto como é que era a vida dos pastorinhos. Agora, uma exposição sobre Fátima, normalmente eu tinha sempre assim um pé atrás, mas de facto foi uma coisa espetacular. Bom. Pois era uma exposição interativa em que contava a história toda de Fátima. Portanto, mais uma vez, eles já tinham ouvido no autocarro a história de Fátima que se contava, já tinham visto os sítios, e agora ajudava a pôr um pouco a cabeça na ordem, depois aparecia todas as aparições sequenciais, e assim com efeito em 3 dimensões e também com efeitos também sonoros, e assim quando aparecia na aparição de Júlio também aparecia assim, no fundo também 2 aquecedores que se ligavam de repente, também assim portanto, tinha assim todo um efeito muito próprio que para as crianças foi ótimo. Via-se também as pétalas que saíam do céu no milagre do sol a cair na terra, portanto era giro depois ver os pequeninos a tentar apanhar as pétalas porque estavam lá com os óculos de 3 dimensões. Portanto foi uma experiência gira, não estava à espera e de facto valeu a pena para integrar assim toda a experiência das aparições. Depois claro que fomos ao santuário, à capelinha,
Também não conseguimos ver os túmulos do Francisco e da Jacinta e da irmã Lúcia, porque a Basílica estava a ter um concerto ou algo parecido. Mas, sobretudo, foi um grande momento de comunhão, deu para conhecer muitas famílias. É engraçado ver que, de facto, quem chega cá desta comunidade inglesa, e que está uma comunidade crescente, não é? Tem cada vez mais pessoas, e isso nota-se que, de facto, aqui na zona cada vez mais temos pessoas a vir do estrangeiro. Ainda estão em fase de integração, ainda estão a conhecer as pessoas, ainda estão a conhecer os sítios. Há muitas pessoas que não sequer sabiam que nós tínhamos cá a missa diária, achavam que só havia missa do domingo em inglês, que já estavam habituados e já está. E aos poucos isto vai, pronto, as pessoas vão se integrando, digamos assim, na vida normal da paróquia, e às vezes é com estes pequenos encontros que vão ajudando a fazer comunidade, a integrar e a caminharmos juntos para Jesus. Bom. Então, e além disso, depois também, no domingo à tarde, estamos a continuar o nosso grupo dos peregrinos, né? Dos jovens peregrinos aqui das jornadas. Sim, tivemos assim, pouco a pouco vai crescendo, e depois uns vão chamando os outros amigos, alguns que queriam ir mas não sabem como, então estão a começar a chegar, e por isso é continuar este caminho. Nós queremos que todos os jovens de Cascais saibam que podem ir, e se quiserem vir aqui pela paróquia em grupo organizado, inscrito e tudo validado, então não deixem de o fazer o mais rápido possível, para ser mais fácil de organizar, mas tem esta disponibilidade, esta abertura do grupo, qualquer pessoa entre os 15 e os 30 anos, então que não deixe de se inscrever. 15 não, 14. Dos 14 aos 30, não deixe de se inscrever, particularmente os peregrinos, e depois também havemos de falar sobre as outras coisas, mas hoje, até porque houve este encontro dos peregrinos, né? Estão a fazer o quê? Então há umas catequeses próprias promovidas também pelo COL, pela Organização Central, para prepararmos cada um destes encontros, e seguimos uma dessas catequeses, além de depois, pronto, ser no fundo um momento de encontro, de oração conjunta e de ir aprofundando alguns dos temas que vão ser falados depois nas jornadas. Foi um fim de semana péssimo, pois foi o fim de semana do 25 de Abril, já sabíamos, não é? É um fim de semana com uma ponte, não é? Ou seja, ótimo, mas péssimo para este tipo de eventos, em que calha exatamente no meio, portanto sabíamos que havia muita gente que ia estar fora, e de facto esteve. Mas o grupo foi digamos, cerca de 30 pessoas, talvez. Sim. E muitos novos também, outros que não puderam vir e avisaram porque lá estavam fora, ou tinham peregrinação, ou tinham outra coisa qualquer. E bem, portanto vai-se formando o grupo aos poucos. Os animadores estão muito motivados, foi muito divertido preparar o encontro também, e agora vamos a isso, vamos caminhando. Boa. E ao mesmo tempo isto é tudo uma bola de neve, portanto vai sempre aumentando tudo o que é, até chegarmos ao destino, que tem sido bom. Bem, então vamos ao tema? Sim. Então, Bom Pastor. E Bom Pastor, já fizemos ali a introdução no princípio, mas então queríamos começar em primeiro lugar por apresentar, por sublinhar assim alguns 3 ou 4 aspectos da mensagem do Papa Francisco para o 60º Dia Mundial da Oração pelas Vocações, que será no próximo dia 30 de Abril, quarto domingo da Páscoa. Sim. E este ano, assim, o tom, o lema desta mensagem é vocação, graça e missão. Sintético, mas profundo, não é? Sim, mas se quisermos, a nossa vida é isto. Toda a nossa vida, todo o nosso acontecer, não é? É isto. É, em primeiro lugar, uma graça de Deus, ou seja, um início, um dom, uma iniciativa de Deus que, com certeza, transforma a nossa existência, dá-lhe sentido, realiza, mas depois também nos compromete, também nos desafia, também nos envia para uma missão. Então, o Papa Francisco começa assim no primeiro parágrafo, a partir se quisermos, de um canto cristológico, né, da carta aos Efésios, em que São Paulo diz que o Pai escolheu-nos em Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, em caridade na sua presença. Predestinou-nos para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da sua vontade. Portanto, isto é uma tradução assim mais livre e mais abrasileirada, mas assim o tom ou o tópico principal deste capítulo, da mensagem, é a escolha de Deus acontece antes da criação do mundo. É aquela a gente poder imaginar que não é um acaso, que não é assim à sorte, que não é à pressa, que não é essa. É uma escolha pessoal, e uma escolha pessoal assim que está fundada
no próprio Deus, nem sequer está fundada no tempo. Por isso que bom, nós percebemos que o sentido mais pleno, que não está condicionado pelas coisas passageiras, é este de sermos chamados e predestinados para sermos santos e para vivermos no amor, para vivermos na caridade, na presença de Deus. E como é que é esse chamamento, antes de todos os tempos, acontece depois na vida de cada um. Aliás, o Papa Francisco aqui diz assim uma frasezinha que é um bocadinho um testemunho do seu próprio chamamento, não é? Da sua própria vocação, quando até diz do próprio dia, não é? 21 de setembro de 1953. Sim. Quando a caminho lá da festa dos estudantes, não é? Devia ser o Dia Mundial do Estudante, ou seja, o início do ano letivo, imagino eu, não sei, como é Hemisfério Sul, se calhar isto até é o final do ano letivo, não tenho a certeza. O Papa diz que sentiu o impulso de entrar na igreja e de se confessar. E pronto, e a partir daquele dia, a partir daquela confissão, a sua vida mudou de fisionomia, mudou de lógica, e por isso, pelo que ele diz, a partir daquele momento da confissão, disponibilizou-se ou respondeu ao chamamento de ser padre, e por causa disso ele hoje é Papa. Por isso, esse chamamento antes do princípio do mundo para as coisas mais maravilhosas, não é? Acontece normalmente na história, de uma forma concreta, com um momento, assim, qualquer coisa que faz Sim, e por isso no final deste parágrafo o Papa Francisco até diz uma coisa muito gira: a fantasia, ou seja, a imaginação de Deus é infinita. Ou seja, como a forma como ele arranja para nos chamar, não é? para nos alertar, ou seja, ele tem uma imaginação infinita dessa forma de chamar, ou seja, não é necessariamente, não é exclusivamente na realidade sacramental, não é exclusivamente assim, num momento de maior ou menor oração, não é exclusivamente em pessoas muito, muito próximas ou seja, que se querem muito bem. Ou seja, não sei se tu assim lembras-te às vezes é difícil de encontrar o primeiro momento, mas porque depois antes desse momento existem outros que nos levaram a esse, mas queres dizer assim o teu primeiro momento? Então é engraçado porque eu estava a ver este relato do Papa. O Papa diz duas coisas. Diz que primeiro teve essa primeira confissão, não é? Que mudou a vida, não é? Que deu-lhe uma fisionomia que dura até hoje. Mas depois ele diz o seguinte: a chamada divina ao dom de nós mesmos abre estrada gradualmente através de um caminho. Contato com uma situação de pobreza, ou seja, diz que depois isto aqui também é uma gradualidade das coisas. Sim, exatamente. À medida que se vai aprofundando. E ao ler isto do Papa lembrei-me que assim, um ponto importante também foi uma confissão. Foi quando eu estava a fazer Missão País pela primeira vez, em 2010, no Fundão. Lembro-me que me confessei antes da missa. Eu fui para lá assim um bocadinho meio sem saber porque é que ia fazer, achava que era voluntariado. E depois de me confessar também, senti-me vir assim ao coração: pá, será que não é para dar a vida toda por isto? E era uma alegria grande que se dava, ao mesmo tempo que depois não foi assim nada concretizado no momento. Foi depois, ao longo do tempo, que foi ganhando os seus contornos, foi assim uma certa gradualidade que este chamamento foi aos poucos voltando a vir ao de cima na missão seguinte e na jornada seguinte, e às vezes assim no meio do nada, na vida normal também lá vinha assim este chamamento, mas que não houve assim um momento propriamente, porque mesmo esta confissão já foi na sequência de muitas outras coisas que foram acontecendo, acredito mesmo assim, sem sombra de dúvida, graças a Deus, né, que foi mesmo Deus que foi encaminhando isso. Mas sim, agora o padre não foi abaixo, não saiu aqui da câmara, mas no fundo não assim um momento em concreto, mas se tivesse de assinalar também uma confissão no Fundão em 2010, não sei identificar como o Papa qual é que era o dia concreto, mas o sítio sim, foi na sacristia da igreja do Fundão. A missa começou atrasada por causa disso, também me lembro, mas pronto, no fundo era assim. E o padre não lembra-se de alguma coisa? Eu não sei bem, eu imagino que seja. Eu lembro uma vez, eu agora não sei, lembro que foi num penhal ali a caminho da praia de Santa Rita, ou seja, junto ao seminário de Pena Firme, onde a gente tinha os encontros de pré-seminário. Eu devia estar para aí no meu 10º ou 11º ano, e pronto, e na minha inteligência, ou seja, no meu coração, na minha vontade, já havia uma disponibilidade genérica, não é, para
para obedecer a Deus, ou seja, para servir a Deus, ou seja, não entusiasmava-me, ou seja, não me metia assim tanto medo, ou seja, era uma coisa que eu tinha já uma certa inclinação, que era para poder fazer, para me poder dedicar àquilo que fosse a minha vocação, àquilo que fosse a minha missão. Mas a vocação sacerdotal, não me sendo estranha, ou seja, não tendo nada contra, também não tinha nenhuma inclinação, ou seja, não me via como padre por variadíssimas razões. E não era nem sequer era de preconceito, ou seja, não conseguia. Ou seja, quando pensava em ser padre, não me via naquela figura. E por isso eu estava ali um bocadinho naquela lógica de estar disponível para o que Deus bem entender, mas para padre não. Para padre não. E eu lembro que foi numa atividade normal, para seminário, à noite, em que havia a chamada tenda do encontro. Então havia uma tenda onde havia a exposição do Santíssimo. E onde era necessário ver sempre 2 pessoas em adoração do Santíssimo. E pronto, depois devia haver outro encontro qualquer assim mais genérico, assim mais festivo, mais o que seja ao longo do Pinhal, mas havia ali no centro a chamada tenda do encontro, onde havia sempre 2 a adorar. Eu lembro que naquele momento a minha oração individual, mesmo que estivesse lá alguém ao meu lado, que eu já não lembro quem era, de repente a possibilidade de ser padre começou a ganhar corpo e começou a ganhar gosto, começou a ganhar proximidade. Por isso, eu acho que foi a partir desse momento que eu comecei a concretizar melhor naquilo que era o meu juízo, o meu discernimento e a minha resposta a este ministério concreto, e não a uma ideia assim genérica de consagração a Deus, ou de serviço a Deus, e de descobrir assim a minha vocação, a minha missão aqui neste mundo. Por isso, se quisermos, começou também num encontro de pré-seminário, numa tenda diante do Santíssimo Sacramento, no Pinhal de Santa Rita. Pronto, basicamente foi isso. Mas depois aconteceu, com certeza, imensas coisas também ao longo do caminho, mesmo já no seminário. Também consegui encontrar 2 ou 3 momentos em que eu podia ter saído ou continuei, e por isso também foram momentos. Mas o primeiro, se quisermos assim mais específico para a vocação sacerdotal, que eu me lembro, foi esse aí na adoração do Santíssimo. Bem, tem que mais coisas é que quer partilhar? O Santo Padre continua a dizer exatamente isso, ou seja, a dizer que Deus tem uma grandíssima imaginação para nos cativar e chamar e recordar que desde o princípio do mundo Deus nos sonha, Deus nos quer para vivermos na plenitude, na perfeição, na santidade, não é? E para alguns chamados e escolhidos e mandatados para uma missão muito concreta, não é? De serviço, se quisermos, religioso. Mas a vocação é uma combinação, é um encontro, assim como o amor, mas a vocação é uma combinação entre a escolha de Deus e a liberdade e a resposta humana. Ou seja, Deus não se impõe, nem o homem escolhe à sua maneira. Ou seja, é esta combinação, é este encontro de alguém que chama e outro alguém que responde, que acontece a vocação. Aliás, vocação significa isso mesmo, alguém que chama, alguém que convoca. Por isso, é preciso nós sabermos, ou seja, quem quer tentar descobrir, tentar procurar saber e viver de acordo com a sua vocação, a atitude certa não é olhar para dentro para ver o que é que eu gosto, o que é que eu sinto, olhar para a sua volta a ver o que é melhor para eu fazer, para ter mais assim ou mais assado. A lógica é o que é que Deus quer, o que é que Deus sonhou para mim, o que é que Deus deseja que eu possa fazer. Nesse sentido, é que esta passagem do Papa diz que é muito verdadeira e que nós sentimos, na verdade, e que às vezes temos medo disso, que parece que estamos a gastar a vida. Diz assim o Papa: não há vocação sem missão e não há felicidade e plena autorrealização sem oferecer aos outros a vida nova que encontramos. Sim. Ou seja, nós verdadeiramente vamos nos realizar, de verdade vamos ser felizes na medida em que correspondemos com esta missão que Deus nos dá, com esta vocação que Deus tem para nós, e não é nós estarmos no fundo, pôr a nossa vida em suspenso, porque isso é que é a nossa vida, não é? A nossa vida verdadeira passa quando nós correspondemos com esta vocação, com este chamamento de Deus. Entretanto, perdemos o Padre Nuno outra vez, que já voltou a entrar. Eu não sei o que acontece, o que aconteceu aqui, mas pronto, também não interessa. Mas depois quase a terminar, ou estamos a meios, não é? Exatamente isso que tu disseste da missão. A vocação não se esgota, ou não é um caminho assim interior ou só a dois. Ou seja, o Nosso Senhor chama
para enviar, chama para mandatar, chama em missão. E por isso, é uma missão concreta nesta terra. E que missão é essa? A missão é testemunhar com alegria aquilo que experimentamos tanto com Jesus e na sua comunidade, que é a Igreja. Por isso essa ação missionária não nasce das nossas capacidades ou dos nossos interesses, nasce de uma experiência que é impossível de conter. Sim. Que é impossível abrasa tanto o coração. Aliás, ele até usa essa imagem dos discípulos de Emaús, não é? É um acontecimento que nos preenche de tal modo que transborda, que passa. E por isso a nossa vocação não é para uma realização pessoal que se esgota em si mesmo, mas a nossa vocação é algo que nos faz transbordar, que nos faz exagerar nessa experiência de Deus, como uma ação missionária também para todos. E como diz aqui também, tu precisas de conceber a totalidade da tua vida como uma missão. Não é? Exatamente. Depois, já na parte... Só o comentário é que de facto isso aqui é tão verdade, não é? Que às vezes as pessoas acham, ok, agora estou-me a dedicar a umas coisas da igreja e agora tenho as minhas coisas, não é? Tenho o meu fim de semana, tenho... Epá, não. Ou seja, é Deus que chama a tudo e pode chamar também um fim de semana com os amigos e não sei o quê. Pá, mas que seja mesmo uma missão, não é? Porque se nós concebemos na nossa cabeça de que uma coisa são as minhas coisas, outra coisa são as coisas de Deus, vamos andar aqui tipo a fugir e nunca vamos nos realizar plenamente. Sim. Porque de facto somos chamada uma vida, não é? Uma vida toda, não é? Tu precisas conceber a totalidade da tua vida como uma missão. E que tudo faz parte, não é? Não é só uma partezinha que agora vou dar umas horas à igreja ou agora vou organizar esta coisa porque também gosto, não é? Não, é chamada a isso, não é? É um chamamento de Deus. Sim, e terminar este capítulo, né, da vida como uma missão, a vocação como uma missão nesta terra, o Papa Francisco não deixa de recordar o lema das próximas Jornadas Mundiais da Juventude, que Maria que se levantou e partiu apressadamente, ou seja, recebeu Jesus no seu ventre, foi concebido pelo poder do Espírito Santo e essa presença de Jesus em si levou-a à missão naturalmente. Aliás, há um artigo muito bonito que eu no outro dia li assim por acaso e eu tenho que ir à procura dele, é uma coisa espetacular, que foi a catequese que o Dom Tolentino fez quando o Coll foi buscar os símbolos ao Vaticano. Por isso estamos a falar no Cristo Rei de 2020, talvez, em novembro de 2020, não foi? Isso não é quando era para ser e acabou por não ser? Não, isso era para ser em março, era para ser no Domingo de Ramos e passou depois para o Cristo Rei. E pronto, e foi assim um grupo mais pequeno, estávamos ainda em pandemia, era o primeiro inverno da pandemia, então houve assim um conjunto de atividades que já estavam mais ou menos programadas para fazermos com os jovens todos, já estavam 1000 inscritos na altura, em 2020, no Domingo de Ramos, e ele fez uma catequese muito bonita sobre o sentido de porque é que Nossa Senhora foi ter com a sua prima Isabel. Nós achamos que ela já estava velhinha, não é? E por isso precisava de ajuda. Então porque é que saiu logo mal ela foi mãe, não é? Normalmente é o que a gente sabe, é que depois de ser mãe é que é preciso ajuda, não é? Para cuidar e para tratar. Além disso, nós sabemos que quando João Batista nasceu e o Zacarias lhe deu o nome, sabemos que estava uma multidão à volta, estava muita gente à volta, não é? Eles não viviam num ermo sozinhos, não sei onde, por isso ela tinha com certeza muitos amigos e familiares mais próximos a viver com ela. Por isso esta missão, este caminho que Nossa Senhora fez, e o Dom Tolentino diz isto de uma forma extraordinária e com justificações bíblicas e passagens assim também mais poéticas, mas ele chega a esta conclusão a dizer, o movimento não foi por causa da Isabel, foi por causa de Jesus. Ou seja, quem recebe Jesus não fica parado. Receber Jesus leva naturalmente à missão, leva naturalmente ao ir ao encontro do outro. Seja, é porque se tem Jesus, é porque se acolhe Jesus, não é? Porque se faz essa experiência de Jesus que se põe diretamente em missão. E aqui o Santo Padre, mais uma vez, também diz isto no final deste parágrafo, em que nos recorda que eu sou uma missão nesta terra. Ou seja, a minha vida é vivida quando vivida em saída, quando vivida em missão. Sim. Depois, para terminar, assim, o último ou penúltimo parágrafo desta missão é a questão eclesial, ou seja, nós somos chamados juntos, ou seja, nós somos, se quisermos, convocados. Nós somos chamados
para estarmos mais perto de Deus e, por isso, mais perto uns dos outros. Recorda o chamamento dos primeiros discípulos, todos eles foram chamados para estarem perto de Jesus. Ponto. E só depois, no final do Pentecostes, é que foram enviados em missão. Por isso, o chamamento é para estar perto de Jesus, para aprenderem, para receberem tudo dele. E depois nunca mais deixaram de ser esta assembleia chamada, convocada por Jesus, que em grego se diz eclesia, que é a palavra igreja que nós usamos. Por isso, a igreja, a definição, se quisermos, literal de igreja, e também no sentido assim mais espiritual, a igreja significa aqueles que são convocados, ou uma assembleia convocada, reunida, chamada para estar junta. Sim. E por isso a vocação é uma vocação que não é apenas individual, ou seja, é uma vocação pessoal que nos leva a estarmos ligados uns aos outros. Eu sou padre, mas não sou padre sozinho, não sou padre por mim, fui acolhido, acompanhado, abençoado, ensinado, corrigido no seminário, nas comunidades cristãs, fui ordenado pelo meu bispo, vivo em missão como padre nas paróquias, no seminário, onde quer que seja, por isso, e esta minha vocação concreta está absolutamente interligada, entrelaçada com tantas outras vocações para um bem comum fora da igreja. Por isso ter este traço da vocação não apenas individual ou individualizada, mas uma vocação para sermos igreja. Igreja doméstica, e se quisermos para terminar assim uma imagem que também é muito querida ao Santo Padre, que ele usa regularmente, a igreja é uma sinfonia vocacional. Todas as vocações unidas e distintas em harmonia e juntas em saída para irradiar no mundo a vida nova do reino de Deus. Por isso, a vocação como uma participação, uma pertença, não é, naquilo que é a missão da própria igreja. Era já uma imagem que o Papa Bento XVI também usava muito, esta sinfonia na igreja, não é? Exatamente. Não apenas em relação às vocações, mas também em relação à doutrina, tudo aquilo que é da igreja é sempre uma coisa harmónica, sinfónica. São melodias diferentes, mas que fazem uma sinfonia fantástica. Sim. Tem que estar harmonizadas, sim. Sim, e de facto isto aqui, agora pensando assim alto, é um grande desafio numa cultura onde entendemos mais ao individualismo, ao materialismo, não é? Isto de ser em igreja, ser com os outros. De facto, acho que está no coração do homem esta sede de estar com os outros, não é? De comunidade, esta sede de fazer parte. Mas por outro lado, é muito fácil uma pessoa ficar no conforto e não se realizar e ficar infeliz perpetuamente porque não dá este passo e deixa-se fazer parte deste corpo e vai ao encontro de Cristo e dos seus irmãos. Sim, para terminar, temos aqui assim, o último capítulo, que é um bocadinho também uma repetição do tema geral desta mensagem, que é a vocação, graça e missão, e aqui é graça e missão como um dom e uma tarefa. Ou seja, a vocação é uma fonte para uma vida nova, uma vida de verdadeira, renovada alegria. E por isso que tudo aquilo que a gente fizer, quer seja num ambiente mais eclesial, quer seja num ambiente mais pessoal, que a gente não tenha medo de se pôr em caminho para fazer tarefas novas. Aliás, mais uma vez, ele usa uma imagem que utiliza muito regularmente, principalmente quando está com os jovens, mas não só, quando ele diz que o Espírito do ressuscitado nos faça sair da apatia e nos dê simpatia e empatia para vivermos cada dia regenerados como filhos de Deus, amor. Por isso é um bocadinho este dom da vocação que nos leva a ter uma tarefa nova, por isso a não ficarmos presos, né, àquilo que já aconteceu, mas deixarmos que isso continue a crescer, deixarmos que isso nos leve sempre mais longe e nos leve a cada um que é sempre novo, que está diante de nós. Por isso, uma graça que é uma tarefa. O nosso patriarca está sempre a dizer isso também, né? Cada bênção, cada graça traz sempre um encargo. Graças são encargos, está sempre. Exatamente. A dizer, por isso, pronto, para terminar então, é assim, rezarmos esta semana de oração pelas vocações. Todos na igreja, todos os batizados têm esta vocação primordial
e mais universal à santidade, por isso estamos a rezar para que todos sejamos santos, nisto, na graça e na missão. Como é óbvio, e foi para isso também que nasceu esta semana, rezamos de uma forma muito particular por aqueles que, tendo esta mesma vocação, são chamados de uma forma se calhar mais concreta, com a consagração particular àquilo que é a missão da Igreja, quer seja no ministério ordenado, quer seja nas ordens religiosas, a viverem isso. Por isso, neste dia, nós devemos rezar por todas as vocações, particularmente estas de especial consagração, que são menos, que são mais pequeninas, não são mais nem menos importantes, mas também são estas que a gente quer recordar com muita atenção. Sim, é engraçado ver que neste dia muitas vezes recebemos mensagens de pessoas a agradecer o ministério e tudo mais, e é engraçado ver esse carinho e apoio que também as pessoas vão tendo para, pelo menos com os padres, acho que não apenas, não é? Mas também com outras vocações, nestes dias especiais em que rezamos, então em particular por estas vocações. Não queres apresentar agora aqui a oração esta coisa aqui é o cartaz. É o cartaz deste ano aqui para Portugal. Troquemos um instante pelo eterno. Mas se quisermos podemos apresentar agora aqui também a oração e podemos lê-la juntos. Aqueles que tiverem a ver assim num ecrã mais podem ver, não é? Sim. Se não, podem rezar connosco. Tu se calhar rezas uma quadra, por assim dizer, eu rezo outra e depois assim por em diante. Está bem? Está bem, vamos lá. Com força. Por isso temos de adicionar aqui a transmissão, já adicionou? Já, tu tens de tirar o... Tiraste? E já pus o outro, já está. Então vai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Filho de David, tu que derramas a tua luz sobre nós, continua a inspirar-nos com a tua bondade e misericórdia para que possamos discernir a tua vontade nas nossas vidas. Possamos ouvir o teu chamamento, seja para o sacerdócio, para a vida consagrada, o matrimónio, o serviço aos necessitados ou em qualquer outra vocação, seguindo sempre o caminho que leva a ti. Senhor Jesus, nós te pedimos a coragem e a graça de não nos deixarmos tentar pelo supérfluo. Ajuda-nos a escutar a tua voz, a partir apressadamente como Maria e a ouvir-te serenamente como Marta. Senhor Jesus, nós te rogamos por todos os jovens. Abençoa-os no discernimento da sua vocação para que possam crescer em sabedoria, santidade e alegria. Guia-os nos momentos de provação para que a sua vida seja sempre um reflexo da tua luz. Maria, Senhora Nossa, Nossa Mãe, ilumina-nos com a tua prontidão. Acompanha-nos nas escolhas e decisões do dia-a-dia. Que, como tu, saibamos guardar tudo nos nossos corações, alcançando uma vida plena. Senhor Jesus, Filho de Maria, concede-nos a alegria de saborear a tua presença constante, de valorizar cada momento que nos dás e de aceitar o que esperas de cada um. Ajuda-nos a trazer-te dentro, a sentir o teu amor na nossa vocação. E assim vivermos a entrega completa aos teus propósitos. Amém. Amém. Muito bem. Então podem repetir isto assim várias vezes ao longo desta semana, particularmente no quarto domingo da Páscoa, este próximo dia 30 de Abril, em que olhamos para a figura do bom pastor. Ainda falando assim uma coisa sobre esta parte vocacional, e tu sabes melhor do que eu estas coisas, porque já são estas modernices de linguagem e também de dinamismos diferentes que havia no meu tempo, mas também está a haver esta semana esta coisa que nós chamamos a semana.com. Sim, e por acaso hoje até tive a graça de ver isso acontecer em direto, depois fui almoçar ao seminário, Seminários Olivais. Então é uma iniciativa dos seminários e de algumas casas religiosas que se quiseram associar, de ao longo desta semana abrirem a sua casa jovens que queiram fazer uma experiência de viver num ritmo adaptado, claro, pois cada um tem as suas obrigações e tem aquilo que tem a fazer. A vida que vive-se num seminário ou que se vive numa casa de irmãs consagradas,
E pronto, e de facto, portanto, no Seminário dos Olivais hoje estavam talvez uns 5, 6, se calhar até eram mais, não sei, jovens que estavam a fazer esta experiência na semana.com. Que, claro, sim, mas é em todas as casas, todas como quem diz, mas é na diversidade das casas religiosas, não é? Exatamente. Seminários, congregações, não é? Seminários, masculinos, femininos. Na prática é receber um visitante, não é? Um hóspede em casa e a viver aquilo que se pode viver em comum, não é? Claro, nas rotinas, na oração. Não vivem exatamente tudo, pois lá está, reuniões da comunidade, comunidade. Sim. Sim, naquilo que pode ser vivido em comum. Exatamente. Sim, na vida de oração. Viver como um hóspede e parte da casa, parte da família durante esta semana. E pronto, hoje vai haver, por exemplo, quer dizer, agora quando isto sair vai ser no dia de antes, que já foi uma vigília de oração no Seminário dos Olivais, onde eles também vão fazer parte. Mas no fundo, a grande ideia desta semana é: venham e vejam, não é? Vejam como é que é a vida e rezem então de uma forma especial, e depois às tantas também, passando por esta experiência, alguém pode se sentir interpelado a entrar. Alguns seminaristas que passaram por aí dizem que esta semana teve um impacto também na sua entrada no seminário. Claro que isto é sempre o Espírito Santo, que, como falávamos há pouco, age de formas que não são necessariamente assim, olha, foi aquilo que aconteceu, mas isto pode ajudar também. Sim, normalmente uma coisa é nós estarmos num ambiente que nos proporciona naturalmente isso. Outra coisa é virmos de fora e estarmos à procura disso. Às vezes há ali uma barreira, há ali um primeiro degrau que às vezes pode ser mais difícil. Por isso, eu lembro que o facto de eu estar no pré-seminário, o seminário era-me relativamente familiar. Não só porque os seminaristas eram nossos animadores, nossos monitores, mas também porque em algumas atividades dos seminários, nomeadamente o Magusto, e mesmo nestes dias das orações e tudo, nós fazíamos parte integrante também, ou seja, éramos o grupo do pré-seminário que ia lá. Por isso, eu quando decidi entrar no seminário, eu sabia mais ou menos o que era o ritmo de vida do seminário, sabia a cor das paredes, conhecia mais de metade dos seminaristas que lá estavam, alguns padres e tudo, por isso naturalmente eu já fazia isso, mas acredito que para quem não tivesse essa pré-experiência de seminário, não é? Se calhar fosse mais difícil, que tivesse uma ideia completamente. Eu lembro, eu acho, só para brincar um bocadinho, eu estava ali padre de seminário de Caparida e aparece-me um senhor a dizer: olha, eu gostava disto, não é? Gostava de fazer esta experiência, não sei o que mais, que entrar já no seminário, e eu, desculpe, mas comecei a fazer assim algumas perguntas tranquilas, serenas. Então era um senhor que tinha discutido com a mulher e que precisava de uma semana de paz e sossego para refletir na vida e meditar. Então achava que o seminário é assim como se fosse um templo budista, não é? Onde podia viver ali uma certa serenidade de vida para depois voltar às suas coisas. Por isso, às vezes há assim umas ideias erradas sobre o que é o seminário, o que é o ambiente de seminário, e às vezes também a disponibilidade para entrar e depois tem ali um choque grande. Mas pronto, por isso é que a semana.com, pelos vistos, o interesse é que funcione bem, tem funcionado bem também, para que mais jovens possam conhecer por dentro, tanto quanto se pode conhecer, esta vida comunitária, esta vida de consagração. Muito bem, então queres dizer mais uma coisa? Não, ia só lançar então a terceira parte. Força, então liga. A terceira parte, quer dizer, na verdade isto aqui é a segunda e meia, não é? Não, é a terceira. Em que, no fundo, íamos falar, assim, de uma forma também leve, do que é isto, já que estamos a falar do Domingo do Bom Pastor, da estrutura hierárquica da Igreja. Pois eu acho que se calhar nos dias de hoje fazemos ainda uma grande confusão, que é identificar a Igreja apenas com os padres, não é? As igrejas são logo os padres. E por outro lado, outra confusão também, quer dizer que pronto, os padres não mandam nada e nós é que decidimos. Portanto, que isso infelizmente hoje em dia vê-se, e é bom rezarmos para que... Sim, às vezes a gente agora tentar replicar aquilo que é a nossa vivência de hoje, tentar replicar com Jesus e os apóstolos. Como é que seria? Sim, e portanto falar do que é isto, a estrutura hierárquica da Igreja. Sim. O que é que significa a Igreja ter de facto, e tem, não é, uma estrutura hierárquica, não é, que de facto tem... Para servir, sim. E para participar nesta missão de Cristo Bom Pastor. Exatamente, essa é a nossa imagem. Sim. E portanto, como é que é a estrutura hierárquica da Igreja? Não, nasceu, porque é que também me lembrei deste assunto, porque ultimamente tenho respondido assim a algumas perguntas e algumas dúvidas que as próprias pessoas têm, até porque na semana anterior a esta nossa gravação deste episódio foi a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, onde foram eleitos, neste caso reeleitos, o presidente, o vice-presidente lá e a
Comissão Permanente e aqueles bispos que são responsáveis dos vários departamentos, né, dos vários serviços da Conferência Episcopal Portuguesa. E depois também de críticas básicas, simplistas, mas plausíveis, daquilo que foi a resposta dos bispos à apresentação do relatório da Comissão Independente sobre os abusos na Igreja, em que houve um incómodo muito grande e uma crítica feroz a não haver uma voz, não é? Não ser tudo igual para todos, exatamente com o mesmo tom e com a mesma resposta a casos diferentes. Então, e pronto, e às vezes quando não se apresenta previamente, depois parece que a apresentação parece que é uma desculpa para relativizar o que quer que seja. Mas pronto, então como é que a Igreja está mais ou menos organizada na sua hierarquia? Em primeiro lugar, até usando também o próprio documento conciliar sobre a Igreja, Lumen Gentium, o primeiro número que fala sobre a Igreja diz: a Igreja é o povo de Deus. E é isso mesmo, a Igreja significa Assembleia de Deus, Assembleia convocada por Deus. Por isso, a Igreja no seu todo só existe porque existe esta comunidade que se congrega para rezar. E nessa comunidade existem missões particulares. Existem missões na lógica do carisma, do serviço, ou seja, uma lógica muito a partir também dos talentos de cada um, que são colocados ao serviço de todos, ou seja, não é uma vanglória, não é uma atitude de superioridade em relação a quem quer que seja, mas são reconhecidos como dons do Espírito para bem do corpo, que é a Igreja, como São Paulo nos diz, como nos Atos dos Apóstolos nós vemos isso acontecer, e com certeza continuamos a ver acontecer em tudo o que é a experiência de Igreja. Mas além desses carismas, desses serviços, não é, dessas funções que vão acontecendo também consoante a disponibilidade de cada um, existem algumas vocações particulares. Existe, por um lado, o sacramento da ordem, e se quisermos então distinguir, na Igreja existem os fiéis não ordenados, que são os leigos, e existem os fiéis ordenados, que têm mais do que uma missão, têm este ministério de serem um rosto, de serem uma visibilidade e de manifestarem esta missão de Cristo, bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E neste ministério ordenado, se quisermos, temos 3 graus do sacramento da ordem, que é o bispo, que é o padre e que é o diácono, para usar assim uma linguagem que toda a gente entende, né? E por isso, cada um deles tem uma missão particular, mas que desempenham-no, tal qual como é a Igreja, em perfeita unidade e comunhão. Cada um com o seu papel, cada um com a sua função. Em relação ao bispo, tanto os padres como os diáconos prometem reverência e obediência e reconhecem no bispo a expressão, se quisermos, mais próxima dessa cabeça da Igreja, que é Cristo, o bom pastor. E depois os padres participam na missão do bispo e por isso obedecem àquilo que são os seus mandatos, não é? as suas nomeações, os serviços a que indica, e os diáconos também participam dessa missão muito, muito particular, muito exclusiva, na parte da caridade, na parte do ensino, ou seja, da catequese, e também na parte do governo, na parte da organização da Igreja. E isto aqui é organizado num território específico. Normalmente o território é um território, como é que se diz? É um território, ou seja, um território delimitado, ou seja, físico. Ou seja, por exemplo, a Diocese de Lisboa ou o Patriarcado de Lisboa é mais coisa, menos coisa o Distrito de Lisboa, ou seja, não, é um bocadinho mais de um lado, um bocadinho menos não é, mas é um bocadinho mais de um lado, não é? Por isso, esta Diocese de Lisboa, em que o Bispo de Lisboa tem autoridade, tem jurisdição, é só sobre este território físico. Há algumas outras organizações também de estilo diocesano, de estilo de território, que são territórios pessoais, nomeadamente, para ser mais fácil também, na nossa lógica interna, a Diocese das Forças Armadas. Se quisermos, a Diocese das Forças Armadas é Portugal inteiro, porque é onde estão as Forças Armadas, que estão espalhadas por Portugal inteiro, e se quisermos, estão várias também em missões. Por isso, tudo o que tem a ver com as Forças Armadas e de Segurança de Portugal, que estejam no Kosovo, na República Centro-Africana, em Marte,
todos pertencem à diocese das Forças Armadas. Por isso, para cada uma dessas dioceses existe este corpo. Sim. Este corpo do bispo como cabeça, o primeiro a servir, o primeiro a servir / governar, o primeiro a ensinar, não é? E o primeiro a santificar. Um sinal disso é só o bispo que pode ordenar sacerdotes, é só o bispo que de uma forma ordinária, de uma forma normal, pode confirmar na fé. Por isso está reservada ao bispo assim, esta plenitude sacramental. E depois os padres que participam dessa missão, tanto os padres como os diáconos. Se quisermos, existe também uma coisa que é uma dimensão que pode colar ou pode ter os ministros ordenados e outros ministros e outros não ordenados, mas que têm uma categoria diferente, que são aqueles que vivem os conselhos evangélicos, aqueles que têm um compromisso religioso, os consagrados. Por exemplo, as religiosas não são padres, nem bispos, nem diáconos, mas também não são leigos, são religiosos. Ou seja, existe ali uma categoria, de uma vivência também desta vocação universal à santidade de cada batizado, mas a viver com particular cuidado e manifestação, se quisermos, os 3 conselhos evangélicos, que são a pobreza, a obediência e a castidade, que todos nós, como cristãos, somos chamados a viver de acordo também com aquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso papel. Os religiosos vivem-nos de uma forma particularmente consagrada e centralizada. Pronto. Depois disto, se quisermos, e foi esse grande, se quisermos, celeuma que houve, não é? Que é o que é isto da Conferência Episcopal, neste caso portuguesa, não é? As conferências episcopais são organismos que tentam agregar um conjunto de dioceses com uma certa afinidade territorial e cultural, e às vezes também nacional, e na nossa Conferência Episcopal Portuguesa o que existe são dioceses absolutamente juridicamente independentes. Sim. Ou seja, o Bispo de Lisboa não manda nada na Diocese de Beja, ou seja, zero, ou seja, um papel do Bispo de Lisboa não tem jurisdição, ou seja, não tem peso na Diocese de Évora, mas a Igreja é a mesma. A Igreja é a mesma, por isso nós dizemos e acreditamos todos no mesmo e somos todos como irmãos e não há aqui uma barreira, sou melhor do que tu ou sou pior do que tu. Por isso existe este organismo que não é um organismo estritamente, ou mesmo canonicamente, não tem jurisdição canónica, mas tem aceite pelos bispos, tem um peso, tem um sentido de uma certa coordenação pastoral. Ou seja, eles estão todos lá juntos e querem dar às decisões e à missão da Conferência Episcopal Portuguesa este caráter nacional de comunhão e de unidade. Mas não manda nada, ou seja, a Conferência Episcopal Portuguesa não decide nada em relação a nenhuma das dioceses. O que acontece é que os bispos, cada um deles, livremente pode dizer, olha, aquilo que nós decidimos em conjunto é óbvio, se eu decidi em conjunto quer dizer que decido também aqui para a minha diocese. Por isso, na prática, a única voz que compromete juridicamente a diocese é a voz do seu bispo. E neste caso, em Portugal, temos 21 dioceses, uma das quais a tal Diocese das Forças Armadas. A Conferência Episcopal Portuguesa é este organismo de coordenação, de comunhão, né, e também de ajuda mútua para continuarmos a trabalhar em conjunto, porque nós somos os mesmos. Por isso é que da parte de fora, a dizer, mas um alentejano não é mais nem menos cristão que um transmontano. Ou seja, é a mesma igreja, eu vou a qualquer igreja, é a mesma fé, eu sinto-me em casa na mesma coisa, só não tenho aqui 21 igrejas, é só uma. Por isso, nós sabemos isso e por isso existe este instrumento, esta instituição que coordena pastoralmente, por vontade explícita dos bispos, né, uma certa ação, uma certa coordenação da ação pastoral. Portanto, basicamente é isso. Não é uma super diocese, não é um mini Vaticano, porque depois cada bispo está vinculado diretamente
ao Bispo de Roma, não é? Que tem como missão também particular este governo de toda a Igreja. Sim. E ser um sinal também da unidade de toda a Igreja. Por isso, todos estão vinculados diretamente ao Bispo de Roma, que é o Papa. Portanto, o Presidente da Conferência Episcopal não é uma espécie de CEO da Igreja que gera tudo como de facto acha que é o melhor. Não é esse de todo, portanto, porque a lógica é exatamente ao contrário. Sim. O Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa neste momento é Bispo de Leiria Fátima, ponto. Aí tem jurisdição e governo que deve, e com isto, que deve exercer esse governo da forma mais colegial, sinodal e adequada possível, tendo em conta aquela porção da Igreja que é a sua diocese. Ou seja, não é eu quero posse e mando, ou seja, o próprio Jesus que podia, queria, tudo era santo, ele quis chamar a si outros que colaborassem com ele nesta sua missão. Por isso é muito importante nós vivemos nesta comunhão com a Igreja. Mas o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa é apenas tem esta missão, tem este ser rosto de uma certa coordenação da Igreja em Portugal, sabendo que cada diocese é absolutamente livre e autónoma, desde que, como é óbvio, esteja em unidade com a Igreja, de aplicar, de viver, de acordo também com as suas possibilidades e de acordo com os seus pastores, aquilo que são as normas extraídas, neste caso, da Santa Sé, e que a Conferência Episcopal Portuguesa, com certeza, também limita. Por exemplo, eu só me lembro deste caso, mas há o Código de Direito Canónico diz que a idade mínima do crisma deve ser decidida pela Conferência Episcopal Portuguesa. Sim. Ou seja, se quisermos, neste caso, é uma decisão da Conferência Episcopal Portuguesa que diz qual é que é a idade mínima. Mas nada anula que o bispo que cada bispo na sua diocese possa dizer qual é que é a idade mínima que aplica. Ou seja, e nós tivemos essa coisa. Por exemplo, a idade mínima que está que se extraída da Conferência Episcopal Portuguesa, acho eu que ainda é atual, que é 14 anos para o sacramento da confirmação. Mas o Dom José Policarpo escreveu uma instrução pastoral sobre a prática dos sacramentos, onde diz, até por estar no direito canónico, que as crianças batizadas em idade da razão devem receber também logo o crisma. Isso Sim. é a partir dos 7. Por isso, o Código de Direito Canónico por si só está a dizer que a idade mínima da confirmação é os 7. Está a dizer quando é que é os 7, não é? Que é quando são batizados já na idade da razão. Mas, a partir daí, o Dom José Policarpo disse, olha, não posso dizer que a idade mínima é assim ou é assado, mas vocês podem me perguntar que eu depois eu tenho poder, não é, para decidir essa idade mínima. Mas pronto, dizer que a Conferência Episcopal Portuguesa não é um órgão estritamente, ou sobretudo jurídico, ou suprajurídico, ou jurisdicional sobre todas as dioceses, mas é um instrumento pastoral e de coordenação para a vida da Igreja, neste caso em Portugal. Sim. E pronto. E bem, então depois podem comentar o que quiserem daquilo que hoje falámos neste e-mail, podcasts@paroquiadecascais.org, mandando sugestões. Devemos ter agora aí também alguns episódios diferentes. Agora chegamos à altura das primeiras comunhões e outros que tais. Pelo que mandem as vossas sugestões e vemo-nos para a semana, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, já no mês de maio. Mês de Maria, nossa mãe. Vamos.